Então vamos lá. Estou acreditando que aqui o que ele está tomando como problema são as quebras, né? Eu vou colocar esses small aqui dentro e esse span aqui também. Pronto. Aqui esse span não existe, eu vou tirar ele, isso aqui veio do próprio elemento ali. E vou deixar assim, ó. Prontinho. Deixa eu ver como que ele vai se comportar. Vamos atualizar novamente. Agora foi, tá vendo? Então, essa questão do badge faz uma pequena diferença, esse tipo de informação ali. Aqui ele está muito colado. Aqui também ele está, só que ele está menorzinho. É porque não tem esse mais, né? Eu vou tirar esse mais aqui mesmo. Vamos ver. Aí, ó, assim vai ficar melhor. Então, vai ser assim que eu vou manter a estrutura dessa página. Tá? E ele vai mostrar ali em cima a quantidade de itens existente no carrinho. É lógico que depois isso aqui nós vamos ter que recuperar com o banco de dados, né? Por enquanto é só essa parte visual. Então tá feito a neve com a estrutura do badge, né? Não precisa, o big já vai servir aqui como amarra, não precisa de colocar uma div como eu estava pensando não. O problema aqui são justamente os espaços que eu tinha, as quebras que eu tinha feito. Com isso agora, após aqui a neve, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma div, deixa eu ver se eu coloquei um container nesse exemplo. Coloquei. Então, acima, antes de tudo, eu coloquei uma classe chamada MainContainer, né, para poder amarrar todo o conteúdo aqui do meu projeto. Tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Cria aqui em cima, após o body, uma div com essa classe chamada MainContainer. Ela nós poderemos depois estilizar e passar propriedades como cores, entre outros elementos para ela. Nós já vamos começar com a folha de estilo. Aqui então vai vir todo o conteúdo da página. A primeira parte, que é o topo, está dentro dessa neve. E como eu abri uma div lá em cima, eu tenho que fechar ela aqui embaixo também, correto? Então já estou fechando essa div aqui dentro. Salvo, você não vai ver nenhuma modificação aqui, ó. Pode atualizar que não tem diferença nenhuma. É só um container que nós criamos ali para poder definir a estrutura da página. Esse container ele pode receber alguns parâmetros. Vou dar um exemplo aqui, não precisa digitar isso, tá? Como por exemplo uma folha de estilo, onde eu falo que o background poderia ser de uma cor, vamos colocar um tom de cinza, ó, com hexadecimal, vou falar disso também, e ao atualizar, todo aquele container, ele não funcionou aqui porque o main container não tem conteúdo, na verdade é por isso, porque aqui ele tem a neve já recebe um background light, né? E o main container, que é a área de conteúdo aqui, ele não tem nenhuma informação ainda, ele só tem essa parte aqui de baixo. Então, quando eu começar a colocar conteúdo, tá vendo? A cor de fundo que poderia ser aplicado nela é esse tom de cinza que eu inseri aqui. Então, isso é a estilização. Quando você começa a utilizar alguns comandos de background, de color, de padding, margem, né, para poder estilizar o seu projeto. Daqui a pouco nós chegaremos lá. Então, o container vai ser justamente uma div para o fundo, onde ele vai mostrar todo o conteúdo da página. Se eu quiser passar alguma propriedade para ela, eu posso passar aqui dentro. Aqui abaixo nós vamos ter então o seguinte, aonde eu vou começar a mostrar esses cards aqui, ó, pizza, sanduíche e etc. Então, cada um desses itens vai ser também uma div ou uma área. Sempre que eu crio uma div, eu estou tratando de criar um conteúdo, tá? Eu vou criar uma aqui, que é uma div, e uma classe do Bootstrap, que se chama row, linha. Por quê? Sempre que você estiver, eu vou fechar ela aqui abaixo, sempre que você tiver conteúdos em linha, como esse aqui, ó, significa que você precisa colocar esta classe. E aí você consegue estruturar e trabalhar esses componentes aqui de forma interna. Então, aqui na minha primeira linha, eu coloco uma outra div, e aqui eu posso definir quantas colunas eu vou estar utilizando para ela. Como? Utilizando o col e o valor. As colunas, uma linha completa tem 12 colunas, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, col 4, significa que eu vou estar utilizando 1/3 daquela linha para esse conteúdo. Eu vou escrever aqui pizza e vou fechar essa div. Então, nós temos uma linha, dentro dela eu tenho uma área para a pizza com 4 colunas. Se eu copio essa área mais 2 vezes aqui, criando mais 2 áreas, significa que eu vou ter 1/3 para esse primeiro elemento, 1/3 para esse segundo elemento e 1/3 para esse terceiro, completando as 12 colunas que eu falei para a linha. Quando eu atualizar, o que eu vou ter aqui? Ó?
pizza pegando um terço da página, esse outro pegando o outro um terço e esse terceiro pegando o outro. Tá vendo? Um ao lado do outro. É claro que isso foi uma forma grosseira de fazer aqui e explicar, mas é basicamente isso que nós temos aqui, ó, pizza pegando um terço, sanduíche, e esse outro também pegando um terço, ou seja, 3 itens por linha.